E se eu te dissesse que os eventos mais importantes, aqueles que realmente definem o rumo da história, foram totalmente imprevisíveis? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na teoria do cisne negro, uma ideia que simplesmente vira de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre risco, sobre o futuro e sobre o mundo. Para a gente começar a entender essa teoria, vamos usar uma historinha bem simples, um experimento mental que o próprio autor, Nassim Nicholas Taleb, adora usar. Vamos pensar então na vida de um peru. Imagina só, por 500 dias, esse peru é alimentado, é cuidado pela mesma pessoa, todo santo dia. Com o tempo, a confiança dele só aumenta. A vida é boa, previsível. Todas as evidências que ele coleta dia após dia apontam para um futuro seguro e tranquilo. Até que, num piscar de olhos, um único evento, um evento catastrófico, prova que toda a experiência passada dele estava perigosamente errada. Pois é, o erro trágico desse peru, na verdade, revela uma falha fundamental no nosso jeito de pensar. Uma falha que tem raízes num mal-entendido histórico bem antigo. A história por trás do nome da teoria já diz tudo. Durante séculos na Europa, a expressão cisne negro era basicamente um jeito de dizer que algo era impossível. E por quê? Porque com base em milhões e milhões de observações, todo cisne que eles já tinham visto era branco. Era uma verdade absoluta. Só que em 1697 essa verdade ruiu. Bastou a descoberta de um mísero cisne negro lá na Austrália para destruir uma certeza de séculos. Isso prova, de forma brutal, que o passado pode ser um guia muito, mas muito enganoso. É aqui que o Taleb propõe uma divisão bem interessante do mundo. De um lado, à esquerda, a gente tem o que ele chama de mediocristão. É o mundo do previsível, onde as coisas variam pouco. Pensa na altura das pessoas. Se a gente medir mais uma pessoa, a média de altura do mundo não vai mudar quase nada. Agora, do outro lado, à direita, está o extremistão. Esse é o mundo dominado pelos extremos, onde um único evento, uma crise financeira ou o lançamento de um livro como Harry Potter, pode mudar tudo da água para o vinho. O grande problema do nosso Peru foi achar que vivia no mundo calmo da esquerda, quando, na verdade, o destino dele foi selado pelas regras brutais do mundo da direita. Ok, com todo esse contexto em mente, agora sim a gente pode definir o que é de fato um evento cisne negro. E atenção, não é só uma surpresa qualquer, tá? Para ser um cisne negro de verdade, um evento precisa ter 3 características bem específicas, 3 ingredientes que o tornam único. Então, vamos lá. Primeiro, ele tem que ser raro, um ponto totalmente fora da curva, algo que nenhum modelo esperava. Segundo, o impacto tem que ser extremo, gigantesco, capaz de abalar sistemas inteiros. E terceiro, e talvez o mais interessante, depois que ele acontece, todo mundo olha para trás e diz: "Ah, mas era óbvio, os sinais estavam todos lá." A gente cria narrativas que fazem o evento parecer previsível, quando na verdade não era. Beleza, agora que a gente já sabe a receita do bolo, vamos ver como isso funciona na prática. Quando a gente começa a usar essa lente, a gente passa a enxergar cisnes negros por toda a parte na história. Pensa no mundo das finanças. Em 2008, os modelos de risco dos grandes bancos, baseados em décadas de dados normais do mercado, diziam que um colapso daquele tamanho era praticamente impossível. E aí, ele aconteceu e quase levou a economia global junto. Um cisne negro clássico. Mas nem todo cisne negro é uma catástrofe. Isso aqui ilustra perfeitamente. Ninguém previu a ascensão da internet ou do computador pessoal. E mesmo quando surgiram, o impacto gigantesco que eles teriam na sociedade foi absurdamente subestimado. Esses são os cisnes negros positivos, que impulsionam um progresso que a gente nem imaginava ser possível. Isso mostra que a história não é uma linha reta, uma caminhada lenta e constante. Na verdade, ela é uma série de solavancos, de saltos bruscos causados justamente por essas ocorrências de altíssimo impacto que ninguém viu chegando. E a pandemia de Covid-19 foi um cisne negro? Bom, aqui o debate pega fogo. Muita gente diz que não. Por quê? Porque cientistas e especialistas já avisavam há anos sobre o risco de uma pandemia global. Isso nos leva a uma ideia importante, a do cisne cinza, um evento que não é totalmente imprevisível, mas cujos avisos a gente, como sociedade, escolhe ignorar. Às vezes o problema não é a falta de sinais, é a nossa incapacidade de levá-los a sério. A pergunta que fica, então, é a seguinte: se esses eventos são, por definição, imprevisíveis, o que diabos a gente pode fazer a respeito? Estamos de mãos atadas? A grande sacada, segundo Taleb, é mudar o foco. Em vez de gastar energia tentando prever o imprevisível, o que é quase sempre inútil, a gente deveria focar em se preparar, construir sistemas resilientes. E para isso, ele propõe 2 qualidades-chave. A primeira é a robustez, a capacidade de aguentar um choque sem quebrar.
A segunda, que é ainda mais poderosa, é a antifragilidade, a capacidade não só de resistir ao caos, mas de se beneficiar dele, de ficar mais forte com o impacto. E uma forma prática de aplicar isso nos investimentos é a estratégia barbell, ou estratégia do Alteri. A ideia é genial de tão simples. Pega-se a maior parte do dinheiro, uns 90%, e se coloca em algo extremamente seguro, como mostra essa barra maior. O resto, os 10%, a gente coloca em apostas de altíssimo risco, mas com um potencial de retorno absurdo, ou seja, a gente se expõe à chance de pegar um cisne negro positivo. O grande segredo aqui é evitar o meio do caminho, essa área frágil de risco moderado que não te dá nem a segurança total, nem a chance de um ganho espetacular. Certo. Então, no fim das contas, qual é a grande lição, o principal recado que esse modelo mental nos deixa? É basicamente sobre reconhecer que os eventos que de fato definem o nosso mundo, bom, eles simplesmente não seguem as regras bonitinhas e previsíveis que a gente tanto gostaria que eles seguissem. Essa frase do Taleb resume tudo de forma brilhante. Se a gente não consegue prever os eventos raros e extremos, os outliers, então, por definição, a gente não consegue prever o rumo da história. Porque a história não anda, ela dá saltos. E esses saltos são os cisnes negros. E a gente termina com esta pergunta no ar. O objetivo não é tentar respondê-la com certeza, mas sim manter a consciência de que ele, o próximo cisne negro, está sempre lá, se formando em algum lugar, pronto para moldar o futuro de maneiras que a gente ainda nem consegue imaginar.